Você já teve em situações que você falou com a pessoa várias vezes sobre o caminho que ela estava andando, que não era o caminho que teria um bom final? Você cansou de aconselhar a pessoa, de orientar a pessoa, de falar para ela parar com certos comportamentos, certas atitudes, de frequentar certos locais, mas essa pessoa nunca te deu atenção? Pois bem, revelando os mistérios do mundo espiritual, tem um motivo do porquê isso acontece. E eu quero mostrar 3 passagens que mostram exatamente o que acontece no mundo espiritual, que leva essas pessoas, muitas das vezes, a ignorar nossos avisos, nossos conselhos. Quero começar por Faraó. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 21, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe o povo ir. Essa história é bem conhecida para quem lê a Bíblia. Faraó havia escravizado o povo de Israel. Deus enviou Moisés para fazer a libertação deste povo. Só que no processo de libertação, Faraó por várias vezes se recusava a libertar o povo. E detalhe, Deus usava Moisés para falar a Faraó para deixar o povo ir. Só que Faraó se recusava. Moisés falava, Faraó se recusava. E a Bíblia nos revelou o motivo disso, porque Deus havia endurecido o coração de Faraó. E por que Deus faz isso? Como nos mostra o texto, se você meditar sobre essa situação de Faraó, você vai entender que a intenção de Deus ter endurecido o coração de Faraó era justamente trazer o juízo sobre Faraó e o Egito. Além, é claro, de mostrar a sua grandeza para as outras nações, para servir de testemunho sobre com que poder Deus tirou o povo de Israel do Egito, libertando-os da escravidão imposta por Faraó. Então, podemos entender que, às vezes, o motivo pelo qual a pessoa que você está conversando, aconselhando, chamando a atenção, não te dá ouvido, é porque Deus endureceu o coração dela. E endureceu por qual motivo? Porque Deus pretende tratar essa pessoa. Não somente o exemplo de Faraó, também tem os filhos de Eli. Olha o que diz o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes o julgarão. Mas, se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Isso aqui são os filhos de Eli. Eli aconselhando eles a não pecar contra o Senhor. A conduta errada dos filhos de Eli, que eram sacerdotes, em relação às coisas sagradas pertencentes ao Senhor, era leviana. Eles estavam roubando, eles estavam cometendo sacrilégio com as coisas de Deus, uma vez que o sacerdote era responsável por organizar e regulamentar o culto. Só que eles estavam tirando proveito dessa função e isso estava ofendendo a Deus. E Deus chamou a atenção de Eli, falando para ele chamar a atenção dos filhos dele. E Eli foi lá chamar a atenção dos filhos dele. Só que olha que interessante, eles se recusaram a ouvir seu pai porque Deus já tinha intenção de matá-los. Então aqui é outro exemplo de pessoas que são aconselhadas, são advertidas, mas não dão ouvido à voz do Senhor. Não dão ouvido aos nossos conselhos, às nossas orientações. E a Bíblia revela o que acontece no quesito espiritual, no mundo espiritual, é que Deus também endureceu o coração dos filhos de Eli para matá-los, para aplicar o juízo definitivo sobre a vida deles. Então, pode, infelizmente, muitas das vezes acontecer um juízo definitivo de Deus na vida das pessoas que costumamos chamar a atenção para que elas
não se comportem de determinada maneira que podem levá-las à perdição, à destruição, seja ela física, seja ela mental, e até o findar da vida, até ter a vida ceifada. Então, meus queridos, quando você tiver dificuldade de convencer uma pessoa a sair do caminho que vai levá-la à destruição, é porque Deus já colocou essa pessoa em processo de juízo, e muitas das vezes pode terminar com o fim da vida dessa pessoa. Outro caso interessante também se encontra lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 25, versículo 16. O rei que se recusou a ouvir o profeta. Diz assim o texto: E sucedeu que, falando ele ao rei, disse-lhe: Porventura te pusemos por conselheiro do rei? Cessa, porque te fere o rei. Então o profeta cessou, dizendo: Bem vejo eu que Deus tem determinado destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Olha só que interessante. Um profeta foi avisar Amazias, esse rei aqui é Amazias, rei de Judá. Foi avisar para o rei sair do caminho errado que ele estava cursando, andando. Deus avisando ele para sair desse caminho errado, desse caminho que poderia não só levar à ruína do reino de Judá, mas também a própria vida do rei. Só que o rei se recusou a ouvir o conselho. E ainda, todo topetudo, falou para o profeta: Quem te colocou como meu conselheiro? Eu não pedi sua opinião. Você já lidou com pessoas assim? Que você vai falar com ela porque pensando no bem dessa pessoa. E a pessoa fala para você: Eu não pedi sua opinião. Cuida da sua vida. Aí, meu amigo, você tem que ter a postura desse profeta aqui. Eu já percebi que você não quer me ouvir porque Deus já vai tratar com você. Por isso que você não está me ouvindo. Então a Bíblia nos revela, meus irmãos, muitas das teimosias que enfrentamos em relação a outras pessoas, que a gente quer o bem dessas pessoas, um ente querido, um cônjuge, um filho, enfim, um amigo, um colega, que você quer ver o bem dessa pessoa e essa pessoa não te ouve, é porque Deus pretende tratar com ela. E não há nada que você possa fazer. Esse é um dos mistérios do mundo espiritual que a Bíblia nos revela. Na conduta dessas pessoas, porque essas pessoas se recusam a nos ouvir. Então, quando você se deparar com essa situação, não fique preocupado, porque no final das contas, Deus vai visitar essa pessoa, Deus vai tratar essa pessoa. Pode acontecer como nos casos que a gente leu aqui, Deus acabar até ceifando a vida dessa pessoa. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, não é o que a gente quer, mas infelizmente é Deus e a pessoa. O máximo que a gente pode fazer é orar para Deus ter misericórdia, para que Deus possa reverter o juízo, ter misericórdia e não aplicar o juízo sobre tais pessoas que não nos ouvem. Mas tem pessoas também que só aprendem passando pela situação. Você pode falar o que for e essa pessoa vai passar pela situação e Deus vai tratá-la nessa situação, podendo sim restaurá-la e transformá-la numa pessoa melhor, ou podendo destruí-la e até findando a vida desta pessoa. Então esse é um dos mistérios do mundo espiritual, que envolve o comportamento de pessoas teimosas que não ouvem nossos conselhos, nossas orientações, até mesmo aquilo que a gente fala da parte do Senhor para essa pessoa, porque Deus já está decidido tratar essa pessoa. Pode ser um juízo temporário, só para mudar essa pessoa, mas também pode ser um juízo definitivo. Que Deus abençoe.